Olá, pessoal! De volta. Agora, nesse vídeo, nós vamos discutir algumas questões sobre concordância verbal e concordância nominal. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Primeira questão. Olha, primeira questão, coloquei aqui só para vocês perceberem como a IBAD não é um bicho-papão. Para vocês que se prepararam comigo pela Fundação Getúlio Vargas, já vinham estudando então, né, os meus alunos mais antigos, muito tranquila essa banca, pelo menos a parte de português. Vamos ver aqui, eu digo o seguinte, é o tipo de questão que só erra o aluno porque ele acha que está tão óbvio que não é aquilo. E aí ele procura dificultar a vida dele. Vamos entender então. A concordância é o processo sintático segundo o qual certas palavras se acomodam, na sua forma, às palavras de que dependem. Essa acomodação formal se chama flexão e se dá quanto a gênero e número, nos adjetivos, nomes ou pronomes. Número e pessoa nos verbos. Então, na verdade, estamos falando aí da concordância nominal, que o adjetivo, o pronome, o artigo vão sim concordar com o substantivo ao qual se referem, não é isso? Que é o núcleo aí do sintagma nominal. E no verbo, estamos falando de número e pessoa, que concordam aí, né? Concordância do sujeito com o verbo, lembram disso? Então, vamos lá. Marque abaixo quais são os processos sintáticos de concordância. Vamos nós, né? Processos sintáticos de concordância, ou seja, quais são os dois tipos de análise que nós fazemos nas orações, né? nas frases até nominais mesmo, sintagmas nominais. Quais são os processos de concordância? Ah, foi dada essa questão. Concordância nominal e concordância verbal, para ninguém errar, pelo menos aqueles que vêm estudando, né? Vamos à segunda questão. Segunda questão. Sabe-se que concordância gramatical é a transmissão de características morfológicas de flexão gramatical de um vocábulo principal para outro. Em geral, concordância é o ato ou o efeito de harmonizar flexões de palavras em uma frase. Neste contexto, pode ser entendida como se refere de forma correta. Então, a concordância seria isso, né? Essa relação a se referir de forma correta ao termo com o qual concorda. Vamos ver. Como identificar uma concordância verbal? Como que nós fazemos isso? Como que nós fazemos a correta concordância verbal? Através do quê? Ah, está aqui, já aprendemos, né? Quando o verbo se adapta ao número e à pessoa do sujeito. Então, a regra da concordância verbal é essa, né? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Tá aqui, ó. O verbo se adapta ao número e à pessoa do sujeito. Então, eles só usaram ali um sinônimo, né? Normalmente utilizamos o verbo concordar. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. É a regra da concordância verbal. E aí eles colocaram ali se adapta. Sinônimo, mesmíssima coisa. Fácil, né? Questão 3. O verbo dizer, empregado na oração, quando digo levar a sério, tem flexão irregular, assim como seus derivados, desdizer e contradizer. Considerando esse fato, pode-se afirmar que das frases abaixo contém erro de flexão a seguinte. Vamos procurar aí erro. Gente, de início, se o verbo deriva de, é derivado de, né? Uma derivação aqui prefixal, ó, dizer, de dizer, eu fiz desdizer, com prefixo des, derivação prefixal. Contradizer, a partir de dizer, eu fiz contradizer, com prefixo contra, então derivação prefixal. Então, são verbos derivados de dizer. A conjugação é a mesma do verbo do qual ele deriva de dizer. Então, a conjugação vai ser feita a partir do verbo dizer. Depois você só coloca o prefixo. Às vezes o aluno confunde muito desdizer. Ah, mas eu não sei conjugar esse verbo porque eu nunca usei essa palavra. Não usamos no dia a dia o verbo desdizer, mas utilizamos o tempo todo o verbo dizer. Então, a conjugação não é igual? Conjuga o dizer. Dizer você sabe, depois coloca o prefixo. Vamos lá, ó.
Dizei a verdade e sereis perdoados. Dizei, muito bem, imperativo. Como que fazemos o imperativo? Segundo as pessoas do presente do indicativo, cortando o S, ó. Vós dizeis, cortei o S, dizei a verdade e sereis perdoados. Perfeito. Aqui não é imperativo, aqui é modo indicativo. Então, perfeito, né? Futuro perfeito. Mesmo que o aluno desdissesse seu colega, o problema persistiria. Ó. Vamos lá, como é que eu conjugaria aí o dizer? Né? Mesmo que o aluno dissesse. É isso mesmo que o aluno dissesse. Então, meus amores, só coloco o des aqui, ó. Mesmo que o aluno desdissesse. Beleza, professora, fácil demais para mim. C. Se o aluno se contradizer, será repreendido. Opa, vamos lá? Verbo dizer, como é que seria isso? Se o aluno dizer, não, né? Se o aluno disser, com 2 S's, então achamos o nosso erro. Como é que ficaria a forma correta aí? Se o aluno se contradisser, será repreendido. Era a forma correta. Vamos só confirmar aí a D e a E. É bom que digamos a verdade para não haver prejuízo. Perfeito, verbo dizer é fácil demais. O professor o desdiria caso o aluno o acusasse. O professor diria. Se ele diria, ele desdiria. Entenderam? Vamos lá. Questão 4. Estive em Blumenau, onde há moitas de azaleias e manacais em flor. Olha, observem, olhem para cá. Ó. Há moitas de azaleias e maracá em flor. Há moitas. E, professora, moitas está no plural e o verbo haver está no singular. Por quê? Já estudamos isso aí no vídeo anterior. Vamos relembrar, concordância de verbos impessoais. Verbos impessoais não tem um sujeito para concordar. Então, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Há moitas. Gente, muda o tempo, muda o modo, mas não muda a pessoa. Há, houve, havia, haverá, certo? Porém, não tem concordância com o objeto. Não existe a regra de concordância com o verbo concorda com o sujeito. Moitas, azaleias, manacais, em flor é objeto, completa o sentido do verbo haver. É um verbo impessoal, não tem sujeito. E aí, qual é a grande confusão? Quando eu troco esse verbo por aqueles. Quando que ele é impessoal? Vamos relembrar. Verbo haver é impessoal quando ele tem o mesmo sentido de existir, ocorrer, acontecer. Então, quando eu troco o haver por um desses três, olha ali, ó. Existiam moitas de azaleia e manacais em flor. Existiam. Eu tenho que fazer a concordância. Por quê? Aí muda tudo, muda toda a análise sintática. Quando eu trocar pelo verbo existir, que é um verbo intransitivo, moitas de azaleias e manacais em flor vira meu sujeito, tá? Então, vira o sujeito do verbo existir. Então, para ficar mais fácil, troquei o haver pelo existir, eu tenho que fazer concordância se esse núcleo estiver ali no plural, que vira o sujeito. Olha lá, estive em Blumenau, onde existe moitas. Errou, ó. Existe moitas. Existe está no singular, moitas no plural. Errado. Correto seria existem moitas. Estive em Blumenau, onde devem ter havido moitas de azaleia. Gente, ó, é uma locução verbal, né? Tá aqui no tempo composto. Prestem bem atenção. Quem é o verbo principal aqui, ó? É o haver na forma do particípio. Lembram disso? Então, o que acontece? Toda locução tem que ficar no singular. Por quê? A ideia principal é a do verbo haver. Então, ó, deve ter havido, certo? Não posso colocar devem ter havido. Então, o erro está aqui, ó. O erro está aqui, nesse devem. Seria singular. Olha C. Estive em Blumenau, onde haviam moitas de azaleia. Errou. Haviam moitas? Verbo haver no sentido de existir impessoal. Não posso colocar no plural. Vamos a D. Estive em Blumenau, onde deve haver moitas de azaleias e manacá
maracás em flor. Ah, olha lá. Deve haver. Transformei o verbo em locução, deixei no singular. Maravilha. Aqui está correto, certo? Vamos ver o erro da E. Estive em Blumenau, onde deve existir moitas. Opa, meu verbo principal é existir. Então, na locução, o auxiliar tem que concordar. O correto aqui seria devem. Devem existir. Isso era um M, tá? Devem existir moitas, certo? Então, meu erro está aqui. Vou fazer um M bonitinho, tá? Não, bonitinho não ficou, não, mas é um M. Devem existir, certo? Então, troquei por existir, troquei por acontecer, ocorrer, façam a concordância se houver um núcleo no plural, como é o caso aí de moitas. Senão, ficaria tudo no singular. Por exemplo, se no lugar de moitas ali fosse moita, não teria problema nenhum. Continuaria tudo no singular. Mas, se eu tenho um núcleo no plural, vai ter que ter concordância sim. E verbo haver impessoal, aí só no singular. Pegaram? Vamos à próxima. 5. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase. Há alguns dias que foi publicado o edital de concurso público daquela prefeitura. Verbo fazer, indicando o tempo, que nós já aprendemos, ele é impessoal, sempre no singular, faz alguns dias. Em seguida, nós temos o haver, ali, ó, muitas candidatas. Havia ou haviam muitas candidatas para o cargo de guarda civil? Verbo haver, no sentido de existir, também é impessoal, também sempre no singular. Havia muitas candidatas. Mas, agora é o existir, ó, poucas vagas, mas existem. Verbo existir concorda, ele não é impessoal. Então, ó, poucas vagas existem. Temos sujeito ali, né? Poucas vagas, núcleo vagas, concorda ali, verbo concorda com o sujeito. Então, existem poucas vagas. Lembrando que se eu trocasse pelo haver, aí ficaria no singular, correto? Mas há poucas vagas. Como é o existir, ele vai concordar. Existem. Então, fácil, né? A alternativa é. Vamos aí a 6. Assinale a alternativa que respeita as regras de concordância verbal. Os Sertões é uma ótima obra literária. Achamos logo aqui, ó, de cara, letra A, nossa resposta. Corretíssima. Por que correta, gente? Os Sertões, estamos falando de um livro. Então, se eu estou me referindo a um único livro, é claro que o verbo vai ficar no singular. Os Sertões é um livro, não são um livro. Ele é um livro. Então, Os Sertões é uma ótima obra literária. Vamos ver os erros das demais. Deu 5 horas da manhã. Opa! Quem é o sujeito aí? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã deram. Olha o núcleo ali, horas no plural. Então, se eu tenho um núcleo aqui, horas, é com ele que eu tenho que concordar, né? Deram 5 horas da manhã. Meu óculos, nossa, até para ler isso aí é complicado, não é? Meu óculos sumiu no carro? Meus óculos. Óculos é um substantivo que você só usa no plural. Então, faltou um S aqui, né? No meus óculos. Que coisa feia esse S dessa professora. Comprei a caneta, gente, mas tá difícil de adaptar ao meu computador. Vou chegar lá, tá? Então, mas vocês entenderam, né? Faltou o S aqui de meus óculos. Ó, desisto, porque só está piorando a minha situação aqui. Tá bom? Vamos no... trocar aqui. Vamos naquele Szinho basiquinho. Agora foi, professora! Meus óculos. Choveu multas de trânsito aquele dia. Opa. Chover aqui é no sentido literal da palavra? Fenômeno da natureza, literalmente cair água do céu? Claro que não. O verbo foi aplicado no sentido figurado, no sentido metafórico. Então, gente, chover aqui diz que aconteceram multas de trânsito naquele dia, né? Então, na verdade, está errado. Você deveria fazer a concordância. Se for utilizado no sentido figurado, vai concordar.
ele só é impessoal quando ele realmente é um fenômeno da natureza, correto? E vamos a são proibidas saídas. Já aprendemos. É proibido, é necessário, é bom, é preciso. Essas expressões vão concordar apenas se houver artigo. Se eu dissesse o seguinte, ó, são proibidas as saídas, perfeito, as saídas são proibidas, certinho? Aí teria que ter o artigo aqui acompanhando o substantivo. Mas eu não tenho artigo. Se eu não tenho artigo, eu generalizei. Se eu generalizei, sempre singular. É proibido saídas. É proibido saídas. São proibidas as saídas. Então, aí está o erro. Vamos a 7. Vamos lá. Questão 7. Assinale a alternativa que respeita as regras de concordância verbal. Deu 3 horas da tarde. Deu 3 horas? Aprendi que não. Parece questão repetida. Parece, mas não é. Deram 3 horas. Olha, eu tenho que concordar com o meu... Eu tenho que concordar com o meu sujeito, né? 3 horas da tarde, deram. Olha o núcleo aqui. Horas. Então, é com horas que eu tenho que concordar. Deram... Aqui tá errado, tá? Deram 3 horas da tarde. Os Lusíadas é uma ótima obra literária. Ó, não parece a mesma questão? Parece, só trocaram aqui o nome da obra. Eles são muito repetitivos. Os Lusíadas é um livro, então você está se referindo a um livro. Então está correto, olha aqui, nossa resposta. A resposta é da mesma regra da anterior, né? O nome de obra. Então, o nome de obra, o verbo fica no singular, correto? Vamos ver o erro da C, ó. Professor, é a mesma. Não, não é a mesma, não. Parece, mas não é. Meu óculos. Meus óculos. Já aprendemos. Deveria ter um Szinho aqui, né? Meus óculos. Choveu elogios naquela noite. Choveu aqui, é o sentido literal, é um fenômeno da natureza? Não. Foi utilizado como uma metáfora, um sentido figurado. Então, gente, choveu de que aconteceram, ocorreram, tá? Então, tiveram muitos elogios naquela noite. Choveram elogios, aconteceram elogios, ocorreram elogios. Nesse sentido, chover de ter muito. Então, ó, errado, choveram seria a forma correta. Sentido figurado, você tem que fazer a concordância. Então, o erro está aqui. São proibidas entradas. Acabamos de ver. São proibidas entradas só se tivesse aqui, ó, o artigo definindo, determinando que entradas são essas. São proibidas as entradas. Beleza. Se eu deixo assim, generalizando, né? Não digo que entradas são essas, essa expressão tem que ficar no singular. É proibido entradas. É proibido entradas. Ou são proibidas as entradas. Certo? Lembrando, ó, é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Mesma regra, tá? Questão 8. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal. Vamos lá. Faz muitos anos. Certinho, ó, verbo fazer indicando ali o tempo decorrido. Perfeito. Devem haver muitos interessados na vaga. Gente, já vimos, né? Verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele é impessoal. Então, a locução tem que ficar no singular. Corta isso aqui, ó. Deve haver muitos interessados na vaga. É isso. Precisa-se de empregados. Ó, estamos falando de sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, que indica aí, né, a indeterminação do sujeito. Alugam-se imóveis novos. Alugam, verbo transitivo direto. Estamos falando de voz passiva sintética. Lembra a dica? Passa para passiva analítica. Se tiver leitura, você matou, que isso aqui é voz passiva. Ó. Imóveis novos são alugados. Ah, imóveis novos são alugados. Pode, pode. Então, isso aqui, alugam-se imóveis novos, é passiva sintética. E sabemos que na voz passiva
tem que fazer a concordância, a devida concordância. Ó, imóveis, então, alugam. Se fosse imóvel novo, aí seria alugar-se, correto? A maioria dos entrevistados aprovou a ideia. A maioria dos entrevistados aprovou. Certinho, olha aqui, ó. Maioria é o núcleo. Então, quando eu tenho essa expressão, a maioria, isso me incomoda riscar demais. Ó, quando eu tenho aqui, ó, o núcleo, a maioria de, maior parte de, grande parte de, o que você vai fazer? Você vai concordar com esse núcleo aqui, maioria, ou você pode concordar também com o adjunto adnominal. Então, aqui as duas formas estariam corretas. A maioria aprovou, concordando com o núcleo, ou então eu poderia concordar com o adjunto aqui, ó. 2 entrevistados aprovaram. A maioria dos entrevistados aprovou a ideia, a maioria dos entrevistados aprovaram a ideia. As duas formas estão corretas. Perfeito? Então, matamos aí, tiramos a prova dos 9, que realmente só a alternativa B apresenta erro. Vamos à próxima. Vamos lá, gente. Questão 9. Há erro de concordância verbal. Vamos ver. Letra A. Tem candidato esperando no saguão. Tem candidato. Ó, sujeito está no singular, verbo no singular. Perfeito. Há somente 5 convidados na Copa. Verbo haver impessoal, no sentido de existir, fica sempre no singular. Correto. Foram inauguradas as quadras da escola. Olha, quem é o sujeito? As quadras da escola. Núcleo desse sujeito. Quadras. Está aqui, ó. Então, é com o núcleo que eu vou concordar. As quadras foram inauguradas. Correto. Saíram as notas do concurso de ontem. Quem saíram? As notas do concurso de ontem. Núcleo. Está aqui, ó. Notas. As notas saíram. Perfeito. Aí, só pode estar aqui, vamos lá. Compareceu 20 pessoas na sala. Quem é o sujeito, gente? 20 pessoas. Então, 20 pessoas compareceram, correto? Estamos falando de um núcleo plural. Se o núcleo é plural, verbo deveria estar aqui no plural. Compareceram, então isso aqui está errado, tá? Questão 10. Alguns tipos de pacientes e alguns quadros clínicos têm um resultado já atestado. O verbo em destaque está, bom, incorretamente ou corretamente empregado. Se eu tenho um sujeito composto, olha ali, ó, alguns tipos de pacientes e alguns quadros clínicos, eu vou ter um verbo concordando com o sujeito em número e pessoa. Então, plural. Eles têm. Perfeito. Certíssimo. Então, já sei que está ali entre C, D e E. Já descartei A e B. Vamos lá. Corretamente empregado, vamos na C. Pois deveria ter acento após a reforma ortográfica. Gente, antes da reforma ortográfica, o verbo já ganhava ali o acento para fazer a distinção entre singular, sem acento, e plural com acento. Então, descarta. Na D, pois o acento é obrigatório por concordar com alguns tipos de... Estou em cima, né? Alguns tipos de pacientes e alguns quadros clínicos. Correto. Perfeito, achamos a resposta. O verbo concorda com o sujeito. Por isso, está correto. Na E, vamos ver o erro. O acento se justifica por flexão no singular. E flexão no singular? Se temos aqui um sujeito no plural, flexão no plural, tá? Fácil, né? Vamos à próxima. 11. No fragmento, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a entrada de bichos de estimação é liberada desde o ano de 2009. A alternativa que descreve corretamente o emprego de concordância nominal da forma em destaque é, vamos ver, substantivo estimação autoriza a flexão no feminino de liberada.
Gente, vamos voltar lá. A entrada de bicho de estimação é liberada. Quem é que é liberada? A entrada de bicho de estimação. Quem é o núcleo aí? O núcleo é o substantivo, entrada. De bichos e de estimação são adjuntos adnominais, certo? O núcleo é o substantivo, entrada. Então, é com o substantivo que eu devo concordar. Esse predicativo, esse adjetivo ali, né, na forma de predicativo, vai concordar com o núcleo lá do sujeito. A entrada é liberada. Então, a letra A diz o seguinte: substantivo, estimação, não. Pode parar. O adjetivo estimação autoriza também, é substantivo, não é adjetivo, também descarta. O verbo entrada é verbo desde quando? Né? Não ali, a entrada, falando dela, é substantivo, abstrato. Na D, o adjetivo entrada não é adjetivo, já descartei. Aí eu vou na E, substantivo entrada. Agora sim, ó. A entrada é um substantivo abstrato. A entrada está precedido de determinante a, artigo, correto, o que autoriza a flexão no feminino de liberada. É isso mesmo, a entrada é liberada. Perfeito, achamos a nossa resposta aqui na alternativa E. Então, viram? Não é difícil, é ter atenção, faz com calma, presta atenção nas palavras. Vamos à próxima. Vamos lá, gente. Questão 12, vamos lá. A opção abaixo que não obedece ao padrão da norma culta da língua quanto à concordância verbal é A. Não havia sugestões para serem levadas. Verbo haver no sentido de existir, impessoal sempre no singular. Beleza, certíssima. B. Fomos nós quem pagou a conta do restaurante. Fomos nós quem pagou. Olha, o verbo concorda com o pronome relativo quem. Está certíssima. Aqui nós tínhamos mais uma opção, que era o quê? Concordar com o pronome pessoal que vinha aqui, ó, antes do relativo. Nós. Fomos nós quem pagamos. Então, nós tínhamos duas opções aqui. Ou fazer a concordância com o pronome relativo quem e deixar na terceira pessoa do singular, como fizemos aqui. Ou você poderia concordar com o pronome pessoal nós, e aí o verbo ficaria na primeira do plural. Fomos nós quem pagamos. Então, duas possibilidades de concordância. Ou o pronome relativo, quem, ou o pessoal que o antecede. C. Da antessala, ouvia-se claramente os gritos do paciente. Os gritos do paciente eram ouvidos. Isso aqui é uma passiva sintética, acabei de passar para passiva analítica. Então, achamos o nosso erro. Os gritos não está no plural? Se está no plural, olha aqui o núcleo, gritos. Então, o verbo deveria concordar com o núcleo no plural. Ouviam-se claramente os gritos do paciente. Pegaram? Na D, vamos ver ali, ela está certa, vamos ver ali por quê. Decidiu-se todos saírem mais cedo da festa. Todos saírem mais cedo da festa foi decidido. E, professora, pode uma passiva, não pode? Pode. Só que, gente, quem é o sujeito disso aqui? Isso tudo aqui, ó. Todos saírem mais cedo da festa. Então, eu tenho um sujeito oracional. Observaram que a gente tem verbo aqui, ó. Todos saírem. Entenderam? Então, se vocês têm um sujeito oracional, verbo no singular, certo? Decidiu-se isso. Seria, trocando aí pelo pronome, né? Quando trabalhamos com orações subordinadas substantivas. Vamos relembrar aí a matéria? Oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que faz papel de sujeito. E aí o verbo vai ficar no singular. Então, está correto. Vamos à última. 90% das vítimas sobreviveram. Olha, porcentagem, percentual. Fazemos a concordância com a adjunta adnominal se houver. Se não houver, você faz com numeral. Aqui há, ó, 90% das vítimas está no plural, então sobreviveram. Se eu usasse aqui um singular, 90% da turma. 90% da turma sobreviveu, correto?
Então, é com a adjunta nominal que você faz a concordância. Então, certíssimo ali. Vamos a 13. Observe agora a seguinte passagem. Uma análise de cientistas de universidades dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália conclui que o novo coronavírus, SARS-CoV-2, foi originado naturalmente. A concordância do verbo concluir está sendo empregada de maneira correta no trecho em destaque. Assinale a alternativa em que a concordância verbal também encontra-se correta. Então, vamos lá. Ó. Uma análise de cientistas de universidades dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália concluiu. Esse verbo concordou com o sujeito. O sujeito é tudo isso aqui, ó, uma análise de cientistas de universidades dos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Sujeito é tudo isso aqui. Mas quem é o núcleo? O núcleo é aqui, ó, substantivo, ó, que vem diante ali do artigo indefinido, ó. Uma análise. Perceberam? Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito aqui. Uma análise de cientista, concluiu. Uma análise concluiu que o novo coronavírus, SARS-CoV-2, foi originado, tá? Pegaram? Então, vamos lá. Ele quer a alternativa em que a concordância também encontra-se correta. Fazem 5 anos. Ih, já descartei, professora. Verbo fazer, indicando o tempo, já aprendi, só no singular. Devem fazer 5 anos. Ih, já descartei, professora. Se ele é impessoal, não tem plural na locução também. É deve fazer. Faz 5 anos, deve fazer 5 anos. Há 5 anos que o primeiro caso de Zika surgiu no Brasil. Ah, verbo haver indicando tempo decorrido. No singular, certíssimo, né? Devem haver errado, porque se é o haver, tem que ficar no singular, deve haver. Hão de haver, também errado, porque hão está no plural. Tá? Se é o haver, a locução tem que ficar no singular. Há de haver. Pegaram? Vamos à próxima. Vamos lá? 14. A alternativa em que a concordância nominal está de acordo com a norma culta, procuramos o acerto, a correta. As mães conversavam animada. Oi, 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 doeu, né? As mães conversavam animadas. Mães animadas. Adjetivo concorda com o substantivo. No Brasil, há menos pessoas. Essa arrepia. Menos não existe. Menos pessoas. Eu bebi menos água. Seja advérbio, seja pronome indefinido, não tem essa forma no feminino. Sempre masculino. Menos. C. Estávamos quite com o carnê desse ano. Estávamos quites. Concorda com o sujeito. Então, ó, eu estou quite, nós estamos quite. Errou. Nós estamos quites. Eu estava quite, nós estávamos quite. Não, nós estávamos quites. Então, errada. Vamos a D. Nos movimentos grevistas, os policiais ficam alerta. Perfeito, achamos aí a nossa resposta correta. Ó. Alerta, adjunto adverbial de modo, modo como eles ficam. Então, advérbio é invariável, já aprendemos isso. Então, a letra D está correta. Vamos buscar o erro aí da E. Banana é ótima porque contém potássio. Banana é ótima? A banana é ótima. Ponto para você. Se eu não tenho artigo, generalizou, fica no masculino. Banana é ótimo. Banana é ótimo porque contém potássio, certo? 15. Saneamento básico e higiene inadequados. A concordância do adjetivo destacado só não é possível em... Olha só, vamos lá. Saneamento básico e higiene inadequados. Eu tenho 2 substantivos para um adjetivo posposto. Ele adjetivo posposto, ele pode concordar com o mais próximo ou ele pode concordar com os dois, certo? Se ele vier antes, obrigatoriamente ele tem que concordar com o mais próximo. Então vamos lá, saneamento básico, higiene inadequada. Perfeito, a higiene, concordei com higiene. Saneamento básico e higiene inadequadas. Errou, tá? Se eu vou concordar com os dois,
eu tenho que concordar no masculino. Lembra? A gramática é machista. Então, aqui não pode essa concordância. Vamos ver os demais, só para matar? Higiene e saneamento básico inadequado. Correto, eu concordei ali com saneamento no masculino singular. D, higiene e saneamento básico inadequados. Perfeito, ó. Concordei com os dois, prevaleceu masculino plural. E na E, inadequada higiene e saneamento básico. Perfeito também, ó. Concordei com o mais próximo, né? Quando o adjetivo vem antes, concorda a regra, tem que concordar com o mais próximo. Inadequada higiene. Perfeito, tá? Fácil, né? Vamos à próxima aí. Vamos lá. 16. A justificativa para a concordância só não está correta em... Vamos buscar o erro. A. 70% dos que ainda não têm concordou com o numeral da porcentagem. Muito bem, ó, 70% fez a concordância com o numeral. Não sei de quê. Perfeito. Na B, 1 a cada 3 habitantes do planeta não tem. 3 habitantes não tem. Concordou como especificador do numeral. Sim, porque eu tenho aqui, ó, 3 habitantes. 1/3 deles mora, concordou com o numerador da fração. Sim, 1/3, não é isso? D, 1,8 bilhão de pessoas passaram a ter, concordou como especificador do numeral. Sim, ó, 1,8 bilhão de pessoas. Então, você concordou aqui com esse especificador. Perfeito, ó, passaram a ter. Aí a gente vem na E. Houve progressos em relação ao acesso universal à água e saneamento. Verbo pessoal concorda com o sujeito. Verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Ele é impessoal, é um verbo impessoal, certo? Ele não tem sujeito para concordar. Então, a justificativa está errada aqui, ó. 17. A alternativa em que a concordância nominal não está de acordo com a norma culta é... Vamos lá. Os parentes conversavam sérios com os visitantes. Eles conversavam sérios. Beleza, eles estavam sérios. Sérios pode ser aí um predicativo do sujeito. Perfeito? Vamos a B. Estou quite com o serviço militar. Certíssimo. Singular, singular. Quite. É necessária segurança para viver nas grandes cidades. É necessária a segurança. Aqui está errado. Ou eu digo, é necessário segurança, ou então é necessária a segurança. Achamos nosso erro. Vamos só confirmar aí. D e E. Na D, aquele foi um crime de leso patriotismo. Olha, nossa. Aquele foi um crime de leso patriotismo. Perfeito, ó. Um crime masculino, o adjetivo ali concordou, né? Leso, patriotismo, masculino também. Tranquilo, singular, masculino, singular, masculino, singular. Vamos a E. Recebi os livros junto com os documentos. Certíssimo, né? Olha a locução ali, prepositiva, junto com. Então, não vai para o plural. Perfeito. Fácil, né? Próxima. 18. Alternativa em que a concordância nominal é inaceitável, segundo a norma culta da língua, é inaceitável, hein, gente? Vamos buscar erro. A senhora adentrou a recepção meia estressada? Meia o quê? Metade. Ela pode ficar metade estressada, metade não? Então, ó, inaceitável. Vamos marcar aqui. Meio advérbio é invariável, tá? Então, advérbio de modo. A senhora adentrou a recepção meio estressada. Ela estava meio, um pouco estressada. Deveria estar no masculino. Vamos relembrar? Meio, quando você puder trocar por um pouco, é invariável, é advérbio. Meia é metade, então vai concordar, certo?
Na B, já achamos o erro, vamos só confirmar ali os acertos. Há certos ambientes, verbo haver, impessoal, sempre no singular, em que é proibido entrada. Proibido entrada, aqui, ó, a concordância nominal está aqui. Perfeito, ó, não tem artigo, fica aqui no masculino o adjetivo. Vamos a C, eles próprios comemoraram a vitória do seu time. Isso mesmo, ó, eles próprios, eles mesmos, ó. Tá vendo? Plural, plural aqui também. Masculino, plural, masculino, plural. Troca por mesmos quando houver a dúvida, né? E vice-versa. Enviaram anexos ao recibo os formulários pedidos. Também certinho, ó. Os formulários pedidos enviaram anexos. Anexo é um adjetivo aí, anexos para formulários. Nós mesmos denunciamos aquela terrível ocorrência. Então, vamos lá? Nós mesmos, nós próprios, correto? Perfeito, certo, certo, professora. Vamos a 19. A opção em que a concordância verbal está de acordo com o padrão da norma culta da língua é a seguinte. Bom, procuramos o acerto, então temos quatro questões alternativas aí, com erro. Vamos lá buscar a correta. Nas universidades devem existir muitos projetos interessantes. Corretíssimo, ó, devem existir. Verbo existir concorda. Então, projetos devem existir. Aqui. Vamos ver o erro das demais. Naquele caso, divulgado ontem, podem haver várias interpretações. Haver no sentido de existir impessoal. Então, pode haver. Corta esse M, daqui. C. Em determinadas viagens pode acontecer vários imprevistos. Opa, acontecer concorda. Como deveria estar ali? Em determinadas viagens podem acontecer vários imprevistos. Risquei tudo, mas tudo bem? O que vale é que vocês entenderam, correto? Vários imprevistos, sujeito no plural, o verbo acontecer concorda, gente. Então, deveria estar no plural também. Podem acontecer vários imprevistos. Na D, é verdade que pode existir casos complicados. Existir concorda. Casos complicados podem existir. Então, ó, tá errado isso aqui, né? Aqui, ó, não pode, tá? Podem existir. Se não me falha a memória, devem fazer 10 anos. Verbo fazer indicando o tempo decorrido. Ele é impessoal, então sempre no singular, mesmo que em forma de locução. Deve haver. Corta esse M daqui. Deve fazer 10 anos que fui demitido daquela firma. Vamos lá, mais uma aqui. 20. A alternativa abaixo que não obedece ao padrão da norma culta da língua quanto à concordância verbal é erro. Quero erro. Não fomos nós que desistimos da empreitada. Gente, quando eu tenho o pronome relativo que, já aprendemos que eu tenho que concordar o verbo com o pronome pessoal que antecede o relativo que. Nós. Nós desistimos. Certinho, ó, não fomos nós que desistimos. Na B. Não se conquistará as pessoas com grosserias. Vamos lá. Passa isso aí para passiva. Tenta passar para passiva analítica. As pessoas não serão conquistadas com grosserias. Ah, professor, isso aqui é voz passiva. Eu tenho aí um verbo transitivo direto. Então, eu tenho voz passiva, olha o C ali na frente. Se eu conseguir passar para a passiva analítica, isso é passiva sintética. Então, na passiva sintética, o verbo deve concordar, certo? Porque as pessoas é o sujeito, as pessoas não serão conquistadas, né? Não se conquistará as pessoas com grosseria, as pessoas não serão conquistadas. Então, na verdade, o erro está na alternativa B.
Qual era a forma correta? Não se conquistarão as pessoas com grosserias. Vamos só ver as outras. Vossa Senhoria entendeu as aflições do povo. Correto, Vossa Senhoria, pronome de tratamento, tenho que usar em terceira pessoa. D. A força das mulheres guerreiras indicava. Perfeito, ó, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Quem é o sujeito? A força das mulheres guerreiras. Quem é o núcleo? Força. Então, concordou aqui, ó, força indicada, tá? A professora ou o diretor indicará o representante. Perfeito, ó, verbo no singular, sujeito composto por ou, indicando exclusão. Os dois vão indicar? Não. Só um vai indicar, ou a professora ou o diretor. Então, ó, perfeito, verbo no singular indicando exclusão. Um deles é que vai indicar o representante. Vamos a 21. Se as frases abaixo forem pluralizadas, a opção em que o verbo não pode ir para o plural é, vamos lá, não se atribua fracasso ao mestre. Fracasso não é atribuído ao mestre. Verbo transitivo, direto, indireto ou bitransitivo, estamos falando de passiva sintética. Se eu passar para o plural, como é que vai ficar? Não se atribuam fracassos, não é isso? Ao mestre. Então, essa vai. Vamos ver na B. Necessita-se de funcionários na loja. Opa, verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de. Olha a preposição. Vamos relembrar, né? Verbo transitivo indireto é aquele que pede preposição, né? Necessita-se de quê? Então, tem preposição. Estou falando de verbo transitivo indireto, sujeito indeterminado. E aí, gente, não tem plural, tá? Necessita-se de funcionário. Necessita-se de funcionários. Então, achamos aqui a nossa resposta. Por que não foi para o plural, professora? Estamos falando aqui de verbo transitivo indireto, não tem sujeito, sujeito é indeterminado, ó, verbo na terceira pessoa do singular, mais ser, correto? Vocês vão ver logo depois aqui a preposição, qualquer preposição, você já matou. Vamos a C, tudo aquilo era fantasia infantil. Tudo aquilo eram fantasias infantis. Na D, da janela via-se criança brincando. Criança brincando era vista, não é isso? Então, ó, aqui é uma passiva sintética. Da janela viam-se crianças brincando, se eu passasse para o plural. Na E, não se cria espetáculo como antes. Opa, quem cria, cria algo, alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Passa para a passiva analítica. Espetáculos não são criados. Então, não se criam espetáculos. Entenderam aí a questão da passiva? Então, quando que eu não vou ter ali, ó, tá? Não vou ter quando eu tiver verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, que não com o C, né? Estou falando de sujeito indeterminado e aí eu não tenho plural para esses verbos. Só vai para o plural com o C se for voz passiva. Voz passiva sintética, aí faz plural sim. Bom, gente, é isso. Paramos por aqui. Espero ter ajudado vocês. Fizemos bastante questões, mas para isso mesmo, para praticar. E aí vocês vão percebendo como a banca é repetitiva, o que ela gosta de cobrar. E agora é praticar, 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 certo? Eu costumo dizer, e vou repetir sempre, eu vou decorar as regras. Decorar, beleza, se você tem aquela memória que você guarda tudo, de elefante. Mas se passar muito tempo, a gente acaba esquecendo. Na prática, você vai guardando, você vai olhando e aí você, com o erro, você lembra da regra e você vai guardando a regra através dos exemplos. Eu prefiro, mas cada um faz do seu jeito. Espero aí ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, tchau.